E aí, Lux aqui. Só imagina que um trabalhador assalariado tá lá em mais um dia corrido tentando fechar um contrato para conseguir aquela promoção da hora. Ele até consegue fechar o contrato, mas acaba sendo baleado por um bandido no caminho de volta. É aquilo, né, meu amigo? A alegria de pobre dura pouco. No entanto, ele acaba sendo reencarnado em um mundo de fantasia, com uma habilidade de cura divina dada por Deus. Então, galera, hoje nós estamos no anime Seijou Mazou. O protagonista liga para o seu chefe para avisar que conseguiu marcar a hora. Portanto, ele vai se encontrar com o próximo cliente. Após ver o cliente, ele acha que aquilo foi péssimo, porque achou que iria conseguir fechar o negócio. Mas tudo bem, ele não era o seu único cliente. Ele está confiante que no próximo vai conseguir sem falta. Depois de ser recusado por vários clientes, ele finalmente conseguiu fechar um contrato, o que acaba deixando ele muito feliz, porque agora vai conseguir aquela promoção. No entanto, no caminho de volta, um policial tenta prender um bandido, e no meio da briga o bandido dispara e infelizmente atinge o protagonista. Em seus últimos momentos, ele só consegue pensar que agora que conseguiu ser promovido, precisa voltar e comemorar com todos. De repente, Deus se comunica dizendo que ele está destinado ao mundo de magias e monstros, e vai ser reencarnado em tal mundo. Dito isso, Deus manda ele para uma planície, e ele se dá conta de que reencarnou depois de ver um dragão sobrevoando o céu. Deus avisa que vai lhe conceder o conhecimento básico, e manda ele dizer a palavra status. Ele segue o conselho de Deus e nota que aquilo é como um jogo. Deus informa que a sua raça e idade são pré-determinadas. O restante ele mesmo pode decidir. Deus se despede e lhe deseja sorte. Um tempo depois, ele terminou de organizar sua janela de status e de escolher seus atributos. Seu nome é Luciel. Como habilidades, ele escolheu análise de proficiência, artes marciais, controle mágico e sorte monstruosa, porque ele acha que sorte era o que lhe faltava na sua vida passada. E como profissão, ele escolheu curador. Mesmo o suporte sendo um papel de fundo, se ele treinar bastante, pode ajudar as pessoas e conseguir um trabalho estável. Como dinheiro, Deus deixou apenas 3 moedas de prata com ele, mas como neste mundo, com 15 anos de idade, alguém é considerado adulto, ele precisa arrumar um emprego. Enquanto caminhava, ele tropeça em um cadáver de monstro e sai correndo cagado de medo. Ele promete que nesta vida ele vai morrer de velhice. Horas mais tarde, ele chega em uma cidade e nota que as pessoas estão mostrando o cartão de identidade e pagando pedágio para entrar. Como ele não tem o cartão de identidade, ele entra no modo vendedor da sua vida passada e inventa uma história. Ele diz pro guarda que não tem cartão para provar quem ele é porque foi criado em um pequeno vilarejo. Quando virou adulto, se tornou um curador, mas sua vila não tinha uso para ele. Então ele foi expulso e pergunta pro guarda se ele pode entrar na cidade para treinar em uma clínica. O guarda pede para ele esperar por um momento. Pouco tempo depois, uma linda mulher chamada Lumina aparece perguntando se é ele quem está procurando por uma clínica. Ele responde que sim, dizendo que queria encontrar um trabalho nesta cidade. A garota diz para ele segui-la até a guilda de curadores. Ele pede para ela esperar porque precisa pagar o pedágio, mas o guarda conta que eles não coletam pedágio de curadores, então ele pode ir. Enquanto corria para alcançar a garota, ele acaba batendo em alguns aventureiros mal encarados. O líder do grupo pergunta para onde ele está indo com tanta pressa. O garoto diz que está indo para a guilda dos curadores. O cara entende que Luciel é um curador e fica com ainda mais raiva, mas o prota alega que ele ainda não sabe usar magia, então se chamar de curador é um exagero. O aventureiro diz que caso Luciel se corrompa, terá que se ver com ele. Luciel fala que ele não precisa se preocupar, pois ele será um curador sério e ético em que todos possam confiar. O aventureiro chama seus companheiros e vão embora. Luciel enfim se acalma porque ele pensava que iria morrer. Lumina avisa que se eles tentassem algo, ela estava pronta para intervir. Enquanto caminhavam, ele questiona por que não cobraram pedágio para entrar na cidade. A garota diz que curandeiros lidam com a vida e a morte, então recebem tratamento especial. Apenas o Império cobra pedágio de curandeiros. Chegando na guilda de aventureiros, ela lhe dá as boas-vindas, e ele fica fascinado com o sorriso da garota, tanto que ele acha que morrer e renascer foi uma benção. A recepcionista da guilda pede para ele preencher o formulário. No entanto, ele não consegue entender o que está escrito. Porém, no mesmo instante ele ganha a habilidade de leitura. Enquanto preenchia o formulário, ele se preocupa porque precisa colocar sua cidade de origem, e neste mundo ele não tem uma cidade natal, então ele resolve se fazer de besta e pergunta para a recepcionista se pode colocar apenas vilarejo, pois ele não sabe se seu vilarejo tem um nome. A recepcionista faz uma cara perguntando em seu pensamento se ele é burro, e diz que já que ele não sabe o nome, está tudo bem colocar apenas vilarejo. Ele entrega o formulário para a recepcionista e ela pede para ele esperar um pouco. Ele aproveita o momento e pergunta para Lumina se esta cidade tem algum nome além de cidade. Lumina nota que ele realmente tem pouco conhecimento, e com um olhar amedrontador diz que aquela cidade se chama Meratone, da República de São Churuli. A recepcionista volta e pede para ele canalizar sua magia em um cartão. Ele faz o que ela pediu e o cartão revela que ele é um curandeiro de rank G. A recepcionista pede o cartão de volta e vai para uma sala ao lado. Ele, curioso, pergunta para Lumina o que a recepcionista está fazendo naquela sala. Lumina conta que ela está registrando o cartão dele na rede de magia da guilda
guilda dos curadores. Desta forma ele pode usá-lo em qualquer guilda de curadores do mundo. A recepcionista devolve seu cartão e diz que confirmou que ele é de fato um curador. Ele tem a habilidade de controle de magia e afinidade com magia sagrada. Lumina, vendo que já está tudo resolvido, se despede, mas o prota acha que se deixá-la ir agora, não tem como ele conseguir um emprego na clínica. Ele pede para ela esperar e diz que nunca usou magia, então não sabe se consegue. Lumina fica sem entender. Ele explica que em seu vilarejo não tinha livros de magia e ele foi o primeiro curador de lá, portanto ele gostaria de ficar como estagiário na clínica enquanto aprende o básico. Lumina diz que ele tem 3 escolhas: virar um aprendiz, assumir uma dívida ou treinamento espartano. Como aprendiz, ele realizará várias tarefas por cerca de 1 ano e poderá estudar magia no tempo livre. Como empréstimo, ele vai entrar em uma instituição de ensino normal e pode estudar lá por 3 anos para aprender magia. Contudo, ele terá que pagar uma moeda de platina para a guilda dos curadores. Já no treinamento espartano, ele vai estudar muito até aprender magia de cura. Vai repetir a magia até ficar sem mana e quando recuperar vai repetir tudo de novo. Pensando no quão difícil foi a sua vida passada, por mais espartano que seja, se ele conseguir progredir com a sua meta, deve conseguir. Então ele decide que vai com o treinamento espartano. A recepcionista fica se perguntando como que alguém pode escolher o treinamento espartano por vontade própria. Ele realmente deve ser burro. A recepcionista fala pra Lumina deixar o resto por sua conta. Ela se apresenta como Kururu e chama ele para mostrar seu quarto. Luciel agradece a Lumina e alega que um dia ele deve retribuir o favor. Já em seu quarto, ele nota que não tem janela e em cima da mesa tem um livro de magia. Logo ele começa a estudar como conjurar magia de nível 1. Tudo que ele precisa fazer é recitar o encantamento e o poder mágico vai ser esvaído do seu corpo. Caso ele consiga, o nível da sua habilidade vai aumentar de acordo com a sua proficiência. Sabendo disso, ele resolve tentar usar magia. Ele cria uma imagem concreta de um ferimento sendo rebobinado, conjura um encantamento e usa a magia de cura, mas aparentemente nada aconteceu. Ele logo se desespera, achando que é apenas um cara comum, mas pensando bem, ele sentiu alguma coisa saindo do seu corpo. Ao abrir a janela de status, ele nota que ganhou 5 de experiência, como também gastou 5 de mana. Já que ele tem 50 de mana, consegue usar mais 9 vezes. O garoto resolve manter a imagem mental e continuar recitando o encantamento, até ficar sem mana. Ele percebe que sua mana demora muito para recuperar, e também que quando a mana acaba ele fica se sentindo péssimo. É como uma manhã de ressaca depois de beber muito com o cliente. Após recuperar sua mana, ele decide dividir seu treinamento em 3 etapas. Primeiro, deve recitar magia. Segundo, deve parar antes de exaurir toda a sua mana. E por último, treinar manipulação de magia enquanto recupera sua mana. Ele repetiu esse processo várias e várias vezes, e todos seus status aumentaram bastante. Uma garota muito bonita bate na porta para entregar sua refeição. Ele, todo corado, pergunta como ela se chama. A garota se apresenta como Mônica. 3 dias depois, ele volta a tentar usar magia de cura e finalmente consegue usar. Ele vai até a Mônica para ela atualizar seu cartão de curandeiro. Agora ele é capaz de usar magia de cura. Mônica cobra uma moeda de prata pela atualização do cartão. Sem saber o que fazer agora que consegue usar magia, ele pergunta se deve buscar a orientação da Lumina. Quando Mônica descobre que ele é a pessoa que a Lumina trouxe, ela pede desculpas e devolve a moeda de prata, pois a Lumina fez preparativos para que ele possa ficar no quarto por 10 dias. Vendo isso, o prota comenta que ela deve ter uma autoridade tanto. Mônica conta que a Lumina é a capitã do novo regimento feminino de paladinas da igreja, o que faz o garoto admirá-la ainda mais. Ele vai para a cidade procurar por uma guilda de aventureiros para trabalhar como curandeiro, mas no caminho ele é parado pelos mesmos aventureiros mal-humorados de antes. Pouco tempo depois, aparecem alguns aventureiros gravemente feridos pedindo ajuda pro Bazan, o líder do grupo. Um deles comenta que a situação parece bem ruim, e o pior é que eles não podem contar com nenhuma clínica. O prota lembra que a Mônica comentou que no momento, a guilda dos curandeiros não controla curandeiros nem clínicas. Quando curandeiros cobram taxas exorbitantes ou causam confrontos, a sede costumava mandar alguém. No entanto, esses esquemas acontecem tão sorrateiros que a lei não está conseguindo acompanhar. Vendo a situação, ele promete que nunca se tornará um curandeiro corrupto. Então o prota alega que vai curar todos eles. Luciel conjura o encantamento e usa a magia de cura. E apesar de ter gastado 5 de mana, não teve efeito, pois ele está muito nervoso e esqueceu de visualizar o ferimento sendo rebobinado. Então ele tenta novamente e consegue curar a garota. Depois de um tempo ele já curou quase todos os membros do grupo, mas no processo ele errou algumas vezes. E quando estava prestes a curar o último, Luciel cai no chão porque ficou sem mana. Ele tenta se manter acordado, mas não resiste e desmaia. Já à noite, em seu quarto ele lembra que não conseguiu salvar aquele aventureiro. E apesar do Bazan dizer que ele não precisa pedir desculpas e que ele conseguiu salvar todos os outros, Luciel se culpa porque ele poderia ter salvado aquele aventureiro caso não tivesse errado a magia tantas vezes. Por esse motivo ele decide que precisa subir de nível como curador, e para isso ele vai ganhar experiência na guilda de aventureiros. Chegando lá ele fica impressionado com o local e vai até a recepcionista
recepcionista pedir para se registrar como aventureiro. Ele fica deslumbrado quando vê que a atendente é uma demi-humana com orelhas fofinhas de coelho. Ela pede para ele canalizar seu sangue ou magia em um cartão, e também pede para ele preencher um formulário. Ele faz o que ela pediu, e a atendente diz que ele tem habilidade de artes marciais, então pode se registrar como aventureiro. Ele percebe que não poderia se registrar caso não tivesse a habilidade de artes marciais. A coelhinha explica como funciona o contrato de aventureiros. Quando aventureiros completam pedidos, eles recebem o pagamento. Contudo, a guilda fica com 10% dos custos operacionais. Ele pergunta o que acontece caso não consiga completar o pedido. A coelhinha diz que há penalidades e outras taxas extras, então é bom ele tomar cuidado. E também avisa que ele vai começar como aventureiro de rank H, o rank mais baixo da guilda. Ele questiona se a guilda recebe pedidos de cura, mas a coelhinha não entende o que ele quis dizer. Portanto, ele se apresenta como curador. O que Luciel quer saber é se algum aventureiro se machucar durante o treinamento e ele curá-lo, se ele pode usar aquele valor no seu treinamento, e pede para a coelhinha lhe apresentar alguém que pode ajudá-lo a treinar artes marciais. Ela diz que tudo bem, e pede para ele esperar um pouco. Luciel está tranquilo, pois ele fez tudo o que podia. Agora é só confiar na sorte monstruosa. Não muito tempo depois, a garota retorna com Brody, o instrutor-chefe da guilda de aventureiros. Luciel conta que quer praticar luta e a habilidade de recuperação mágica. Brody acha o pedido dele estranho para um curador. Pelo visto, ele tem habilidade de artes marciais, porém, questiona por que um curador quer aprender a lutar. O garoto fala que é porque ele seria inútil em combate real. Se ele sair numa jornada, até mesmo um monstro fraco poderia matá-lo. Portanto, ele quer aprender a lutar para ter força o suficiente para se defender. Brody decide aceitá-lo como especialista em recuperação do centro de treinamento, e ele ganhará uma moeda de prata por dia. Brody pergunta quando ele pode começar. Luciel responde que daqui a 6 dias. O instrutor pede para a coelhinha cuidar dos preparativos. Ela se apresenta como Nanaela e diz que foi um prazer conhecê-lo. Ele até se apresenta, mas sente a intenção assassina vindo de vários aventureiros com ciúmes. No entanto, Brody apazigua a situação facilmente, fazendo um olhar amedrontador. O garoto logo nota que o Brody deve ser alguém muito importante. Brody sai dizendo que o espera daqui a 6 dias. Luciel agradece e também vai embora. Em seu quarto, ele acha que tudo está indo bem. A única preocupação é que se a sua recuperação mágica não aguentar, eles provavelmente vão perder a fé nele. Mônica bate na porta para entregar sua refeição e pergunta se a sua saída foi produtiva. Luciel responde que sim, ele já sabe para onde ir depois que terminar seu treinamento ali, mas antes ele precisa melhorar suas habilidades pelo menos um pouco, e pergunta para Mônica a que nível ele deve chegar em afinidade mágica. Ela conta que tem rumores dizendo que quem chega ao nível 5 até os 20 anos de idade é um prodígio. Já que ele tem 15 anos de idade, fica se perguntando se conseguiria subir um nível por ano, para então ser considerado um prodígio. Mônica, toda bobinha, diz que se ele chegar ao nível 5 quando completar 20 anos de idade, ela irá convidá-lo para um encontro, e isso foi motivo mais que o suficiente para fazer ele decidir se dedicar ao máximo em seu treinamento. Uma semana depois, seu curso intensivo de magia sagrada passou num piscar de olhos. Ele vai até a Kururu e agradece por tudo. Graças a ela e a todos, ele aprendeu o básico de magia para se tornar um curador. Kururu alega que ele é impressionante. Ela tem certeza de que ele se tornará um grande curador, e diz que se ele encontrar a Mestra Lúmina, ele deve agradecer também. Luciel se despede dizendo que vai agradecê-la da próxima vez que a encontrar. Chegando na guilda de aventureiros, a recepcionista pergunta se ele veio fazer um pedido ou registrar um relatório. Ele fica perplexo, se perguntando se todas as garotas deste mundo são incrivelmente lindas, e conta que veio para receber o treinamento do Brody. Ela diz que ele deve ser o novo aventureiro, e avisa que as escadas do lado direito levam ao centro de treinamento subterrâneo. Ele desce as escadas e fica chocado com o tamanho daquele campo de treinamento. Brody chega logo em seguida, dizendo que ainda bem que ele não tentou fugir. Luciel fica assustado porque o Brody parece pronto para matar. O instrutor comenta que aquela sala de treinamento é bacana, e o da hora é que ela está toda reservada para o treinamento deles. Luciel fica se perguntando por que é o único naquele campo de treinamento, mas ignorando isso, ele agradece pela oportunidade. Brody fica surpreso, pois ele viu seu olhar assassino e mesmo assim não tentou fugir. O garoto pede para o instrutor não pegar leve, porque ele precisa de habilidades para sobreviver. Brody afirma que ações valem mais do que palavras, e ele não vai pegar leve. Como o primeiro treinamento, Luciel precisa correr. Logo ele nota que o Brody é tipo aqueles chefes intensos que só acreditam em se matar de trabalhar. Brody manda ele correr de verdade, se ficar de frescura vai virar comida de Goblin. Luciel está pensando que também há locais de trabalhos tóxicos neste mundo, e o Brody reforça que é inevitável ficar sem energia, então ele vai ter que se forçar a continuar indo em frente. O garoto está achando que aquele treinamento é muito difícil, mas chega um momento em que ele começa a delirar gostando daquilo. Só de pensar que nem conseguia se mover depois que foi baleado no seu antigo mundo, aquilo ali é como um paraíso. Agora ele pode tanto se mover quanto respirar, então está vivendo de verdade. Mas ele acaba desmaiando de exaustão. Algum tempo depois, todo mundo da guilda se assusta
assusta com um grito vindo do campo de treinamento subterrâneo. Se tratava do Luciel sendo alongado pelo Brody. Ele diz que o alongamento é bom para aumentar a amplitude de movimento, o que melhora o alcance do seu ataque, e ele também vai ter mais flexibilidade para desviar dos ataques inimigos. Após o alongamento, o Brody pede para ele tentar lhe acertar um ataque. Ele vai com tudo, mas o Brody consegue se defender facilmente, e meio decepcionado pergunta se aquele é tudo seu nível. Luciel alega que é por este motivo que ele pediu para que ele o treinasse. Brody vê que pelo menos ele está motivado, então pede para que o garoto use seus braços e pernas para vir com tudo pra cima dele. Luciel até tenta, mas acaba levando um tapão no rosto para ficar esperto. Brody diz que a luta de verdade começa quando ele está exausto. Primeiro ele precisa aprender a se mover, e então visualizar um ataque o acertando. Luciel sabe que é um amador. Ele só aprendeu artes marciais durante a educação física, e nunca entrou em uma briga de verdade. Ele vai pra cima seguindo os conselhos do Brody. No entanto, acaba sendo derrubado novamente. Ele nota que aquele treinamento é muito difícil, e até sente vontade de desistir, mas ele se levanta porque se desistir agora, seu novo começo vai ficar parado, e parte pra cima jurando que um dia irá acertá-lo. Minutos depois, Luciel está caído exausto. Brody diz que ele aguentou bem, e o que é mais importante em um combate é não morrer e não se machucar, mas ele não deve tentar usar o que acabou de aprender em uma batalha. Antes ele precisa praticar tanto até que se mova sem pensar. O garoto entende que precisa praticar porque se não souber o que está fazendo, vai acabar se prejudicando. Brody confirma que é isso mesmo. Luciel deve observar, aprender e depois testar nele. Agora que ele recuperou o fôlego, é hora de recomeçar o treinamento. Um tempo depois, Luciel está novamente exausto no chão, e o Brody afirma que é hora de terminar o treinamento de hoje. Luciel até pensa em usar cura em si mesmo, mas o Brody alega que se ele se curar de maneira natural, sua habilidade de recuperação física vai melhorar. Portanto, ele só deve se curar se estiver muito ferido. Luciel entendeu, e comenta que está surpreso que não tem mais ninguém no campo de treinamento. Brody conta que eles não têm muitos novatos hoje em dia. Aventureiros de nível baixo não têm muito dinheiro de sobra, então eles se focam em combates reais, e não em treinamento. Luciel nota que deve ser por isso que aquele grupo de aventureiros estavam tão machucados. Ele diz que não sabe se a magia de cura funciona em si mesmo, mas prefere guardar para usar nos aventureiros, o que acaba deixando o Brody surpreso, e ele pede para o Luciel prometer que vai curar qualquer um independentemente da sua raça. O garoto fala que pode deixar, e neste momento chega alguns aventureiros perguntando se ele vai curá-los de graça. Uma garota comenta que eles não deveriam ter ido, aquilo provavelmente é golpe, mas ele se aproxima e cura a garota que havia sido mordida por um lobo da floresta. A garota fica surpresa que ele realmente a curou de graça, e os outros integrantes do grupo também pedem por cura. Brody alega que ele vai ficar tarefado como curador, e o garoto conta que ele só pode usar magia de cura 8 vezes seguidas, perguntando se vai ser o suficiente. Brody diz que é o bastante, e sugere que ele use cura até ficar quase sem mana para aumentar sua força como fizeram hoje. O garoto percebe que aquilo quer dizer trabalho e mais trabalho, igual sua vida passada, mas acredita que confiar nele deve ser o melhor para o seu futuro. O garoto acha que suas habilidades de artes marciais vão subir por conta própria se ele continuar treinando. Se ele curar as pessoas, também vai aumentar sua afinidade mágica, e ele pode meditar no meio tempo para aumentar sua recuperação mágica. Ele fica perplexo com quantos coelhos pode matar com uma única cajadada. Aquilo deve ser por conta da sua sorte monstruosa. Brody diz que se ele quiser treinar para valer, seria melhor morar ali na guilda, mas o garoto não tem tanto dinheiro. Porém, Brody conta que é de graça, e o melhor é que ele terá 3 refeições por dia. O garoto acha que é bom demais para ser verdade, e pergunta se tem alguma pegadinha, mas o Brody apenas quer aumentar a taxa de sobrevivência dos seus aventureiros inexperientes, e ele vai conseguir com a ajuda da magia de cura do Luciel. O garoto alega que quer salvar todas as vidas que puder, mas não somente aventureiros, ele quer salvar qualquer um que venha pedir por ajuda. Brody diz que se tivessem mais curadores como ele, o mundo com certeza seria um lugar melhor, e avisa que vai proibi-lo de sair durante seu treinamento, perguntando se está tudo bem. O garoto não quer ficar preso ali até o treinamento acabar, porém, se recusar não terá mais onde treinar, portanto ele pede para combinarem aquilo por apenas um mês. Brody diz que tudo bem, ele quer que o garoto note o quanto ele é útil como curador da guilda de aventureiros. Com o acordo fechado, Luciel pede para que o Brody trabalhe junto com ele pelo próximo mês. Brody avisa que durante este mês vai deixar o garoto nos trinques. Luciel questiona se está tudo bem fazer aquele tipo de acordo, perguntando se o mestre da guilda não vai ficar irritado, mas ele não precisa se preocupar, pois o Brody tem bastante autoridade naquela guilda. O garoto fica muito animado porque está ganhando treinamento de artes marciais, como também 3 refeições por dia, e é bem provável que as suas outras habilidades também melhorem neste meio tempo. Com certeza, aquilo é devido à sua sorte monstruosa. No entanto, quando o garoto vai tomar banho, acaba se dando mal, porque a água está muito gelada. O Brody lhe dá uma muda de roupa, dizendo para ele ir até o refeitório quando estiver pronto. Luciel se veste e percebe que suas roupas usadas estão fedendo pra caramba, mas de repente Nanaela aparece dizendo
dizendo que ele fez um bom trabalho hoje, agradecendo por ele ter curado aqueles aventureiros, e conta que está ali porque o Brody pediu para ela lavar as roupas do garoto. Em seu pensamento ele fica extremamente feliz por conta daquilo, mas diz que não pode deixar ela lavar suas roupas. A garota fica meio triste, achando que ele não quer que uma mestiça toque nas suas coisas. Ele explica que não é isso, na verdade ele ficaria muito feliz, mas não pode deixar uma garota bonita como ela fazer aquilo por ele. Nana ela fica muito feliz com aquelas palavras e pega as roupas do garoto dizendo que está tudo bem. Ela vai pendurar amanhã com o resto das roupas da guilda. O garoto, sem saber o que fazer, apenas agradece e alega que um dia irá retribuir de alguma forma. Chegando no refeitório, ele é chamado pelo Brody. Vendo a quantidade de comida que tem na mesa, parece que vai ter uma festa. O Brody diz que é para o garoto comer. Ele pode ir no seu ritmo, mas é para comer tudo. E quando terminar, ele precisa voltar ao porão. Achando que aquilo também faz parte do treinamento, ele começa a comer e descobre que na verdade aquela comida está deliciosa. Então logo ele devora todo o banquete. Mais tarde, Brody leva o garoto até o quarto onde ele vai ficar. Luciel questiona se tem mais alguém precisando de cura. Brody diz que sim, dizendo que ele vai ficar bem ocupado a partir de amanhã. Sendo assim, ele decide dormir bastante para acordar em boa forma amanhã, mas ele levanta porque ainda não está com nenhum pingo de sono, e quando verifica o horário vê que ainda são apenas 19h16, se perguntando que tipo de homem moderno consegue dormir tão cedo. Vendo que não vai conseguir dormir, o garoto decide treinar para aprimorar as habilidades. Então ele faz alongamento, pratica magia, meditação e depois repete tudo de novo. Logo pela manhã, Brody bate na porta dizendo que é hora do rango. Já no refeitório, Brody avisa que durante o treinamento, ele vai se alimentar no refeitório como ontem, e aproveita para apresentar o Gulgar, o cozinheiro-chefe da guilda. O garoto acha que ele é muito parecido com o urso, e pergunta a qual raça ele pertence. Gulgar fala com orgulho que é um homem-lobo, o que faz o Luciel se sentir tapeado pela aparência. O cozinheiro diz que o garoto precisa tomar uma bebida fedorenta que foi criada pelo sábio do tempo. Além daquela gororoba fazer bem pro corpo, aumenta a força, resistência, tempo de reação dos músculos e outras coisas, e o efeito perdurará por 6 horas. O garoto logo vê aquilo como um item apelão, mas o Gulgar fala que o único problema é o gosto tenebroso. Por esse motivo, ninguém quer beber para ficar mais forte. Pela cor, Luciel já acha que aquilo pode acabar com seu intestino. Só de pegar o copo na mão, parece que seu nariz vai apodrecer com fedor, mas por se tratar de um item apelão que pode aumentar seu poder, ele resolve beber, e de fato aquela gororoba tem um gosto horrendo. Ele percebe também que deixa uma sensação viscosa na língua, além de que os sabores amargo, picante e azedo forte estão acabando com sua boca. Ele sabe exatamente o que é aquilo, é a substância X. O que ele quer fazer agora é cuspir tudo, lavar a boca com água pura e respirar puro, mas ele tem medo de fazer isso na frente do Gulgar. Ele sente que se perder a concentração pode acabar desmaiando, então afirma que precisa virar o copo. Enquanto bebe tudo de uma vez, suas pernas ficam se tremendo, deixando tanto o Brody quanto o Gulgar impressionados. O garoto sente que seu corpo está transbordando de energia. Gulgar manda ele comer logo para ir treinar com o Brody. Enquanto o garoto come, parecendo um pitbull de raça, Gulgar afirma que ele realmente tem muita garra. Uma semana depois, Luciel ainda não está conseguindo acertar nenhum ataque no Brody. O melhor que ele consegue fazer é se defender de alguns ataques, mas o Brody faz ele voar acertando um ataque em seu queixo. Enquanto caía, o garoto nota que precisa dar o seu melhor neste treinamento. É claro que ele ainda é um completo novato, com apenas uma semana de experiência, mas o melhor que pode fazer é continuar e tentar aprender. Então ele se levanta com um sorriso no rosto, dizendo que quer tentar novamente. Brody acha medonho aquele sorriso em meio a tanta dor. O garoto afirma que uma hora vai conseguir acertar um ataque. O instrutor, vendo que ele ainda tem energia para provocações, alega que vai acabar com ele hoje, fazendo Luciel perceber que abriu os portões do inferno, mas eles são interrompidos por uma garota meio gato que está precisando de cura. Ele pergunta onde ela está machucada. A garota diz que foi mordida nas costas por um mestiço de rato. O garoto se aproxima dizendo que consegue fechar a ferida com magia de cura, mas por se tratar de uma mordida pode haver alguma doença. Então caso a garota se sinta mal, ela deve procurar um médico, mas por hora ele vai fechar o ferimento usando seu poder mágico. Ao ver que realmente foi curada, a garota começa a chorar. E um outro aventureiro pergunta como ele se chama. Luciel se apresenta e o cara agradece por ele tratar até mesmo demi-humanos. O garoto afirma que humanos e mestiços são todos seus pacientes. O aventureiro diz que o Luciel realmente é um cara legal, perguntando se podem voltar caso acabarem se ferindo novamente. O garoto alega que podem voltar quando precisarem. A garota gato pula em seus braços agradecendo e dizendo que voltará caso precise. O aventureiro diz que não acredita que ele está treinando com o Brody. O treinamento dele é tão intenso que os outros aventureiros evitam treinar com ele. O garoto faz uma cara engraçada se perguntando por que ninguém o avisou antes. Mais tarde, Gulgar diz que ele precisa beber a substância X. Enquanto andava pelo corredor, o garoto nota que está sendo observado. Em seu quarto ele comenta que treina das 7 da manhã até as 7 da noite. Tem 3 refeições por dia e durante a noite treina o controle
controle e manejo de magia. Ele já está quase se acostumando com aquela rotina, e com análise de proficiência consegue ver que está melhorando. Para ele, aquele já se tornou um estilo de vida gratificante, mas ele não tem ideia do porquê estava sendo observado. No outro dia, o garoto conta que tem muita gente observando ele, e pela reação do Gugar e do Brody, ele nota que aqueles dois estão envolvidos. Então o garoto pergunta por que está sendo vigiado. Brody se desculpa dizendo que é porque todos estão com medo dele acabar fugindo. O instrutor conta que a maioria das pessoas que treinam para se tornarem aventureiros não são ricas, então eles acabam aceitando pedidos arriscados e na maioria dos casos acabam se machucando muito. Mas mesmo se machucando e sem dinheiro para sobreviver, eles continuam se forçando a pegar pedidos arriscados. O garoto logo entende que enquanto ele estiver ali, os aventureiros podem ter seus ferimentos curados. Sem se dar conta, o destino dos aventureiros estavam todos em suas mãos. O garoto se levanta afirmando que concordou em ficar ali por um mês, então pede que lhes deem um voto de confiança e parem de vigiar ele. Da próxima vez que alguém ficar o observando, ele vai arrastar a pessoa até o refeitório e forçar que beba gororoba junto com ele. O garoto sai do refeitório dizendo que como o Brody está no comando, ele terá que beber também. Assim o mês passou voando. Como ele está trabalhando como curador da guilda, mais e mais pessoas começaram a falar com ele. O garoto espera que aquilo ajude a se acostumar com os aventureiros. Já no treinamento, ele começou a praticar tiros ao alvo. Ele achou que a sua experiência no beisebol seria útil, mas naquele ritmo fica se perguntando quando será capaz de atirar armas de verdade. Ele também percebeu que mesmo quando o mês acabar, ainda não vai ter dominado nada. Sendo realista, ainda falta muito até que ele possa lutar como aventureiro, mas ele está determinado a continuar praticando. Brody pergunta por que toda aquela empolgação, sendo que ele nem conseguiu acertar o alvo. No refeitório, ele vê que a quantidade da gororoba aumentou bastante, como também os pedidos de cura. No último dia do contrato, Brody alega que o garoto trabalhou pra valer neste mês. Luciel agradece por tudo, dizendo que vai voltar na guilda dos curadores para procurar por um trabalho, e quando tiver dinheiro, ele pretende voltar a treinar na guilda dos aventureiros. Brody lembra que quando ele chegou na guilda havia dito que estava quase falido. O garoto avisa que precisa de dinheiro para pagar a taxa da guilda dos curadores. Vendo a oportunidade, Brody questiona o que ele faria caso alguém lhe desse dinheiro para pagar a taxa de um ano inteiro. Luciel responde que se não tivesse problema ele continuaria treinando com ele. Brody dá um sorriso e pega um saco de moedas, dizendo que aquilo é uma recompensa por aguentar um mês de treino e salvar a vida dos aventureiros. O garoto fica chocado com a quantidade. Brody diz que tem 12 moedas de prata e ele pode usar para pagar a taxa, alegando que graças a ele a taxa de mortalidade dos aventureiros caiu drasticamente, então ele pode considerar aquilo como um bônus. O garoto se levanta dizendo que não pode aceitar porque é muito dinheiro, mas o Brody manda ele aceitar de uma vez. As suas artes marciais ainda são infantis, então a partir de hoje ele vai continuar o treinamento. Ele afirma que vai aceitar aquele dinheiro de bom grado e usar para pagar a taxa da guilda dos curadores. Os aventureiros alegam que vão ficar esperando por ele. Sendo assim, ele vai até a guilda de curadores para pagar a taxa. Mônica pergunta se ele tem certeza, pois se for promovido ainda este ano, terá que pagar taxas adicionais. Ele responde que tem certeza. Por ora, em vez de aumentar sua classificação, ele precisa ficar forte o bastante para ser independente. Porém, quando ganhar dinheiro bastante, voltará para receber a promoção. Então a Mônica diz para ele continuar com um bom trabalho. De volta na guilda de aventureiros, ele se depara com Brody, que estava esperando ele voltar. Brody pede para Nanaela renovar o cartão de aventureiros do garoto, o que deixa ele surpreso porque pensou que precisava da sua permissão para renovar. Brody sai arrastando ele, dizendo que não precisa se preocupar com o contrato. Após terminar de comer, ele reflete que o treinamento de hoje foi mais puxado que o normal. Brody leva para ele um livro de magia sagrada de nível baixo, dizendo que curadores precisam tanto da magia de cura quanto da magia de desintoxicação. Quando ele aprender os dois, estará no caminho para se tornar um curador. O garoto nota que debaixo da casca grossa, Brody também pode ser bem fofo. Gugar diz que antes de começar o treinamento, ele precisa beber aquela quantidade ainda maior de substância X. Aquilo é tão nojento que ele fica com raiva, prometendo se vingar do Brody, nocauteando ele no ano que vem. Galera, será que Luciel vai evoluir ao ponto de conseguir sair numa aventura? Se quiserem a continuação desse anime, deixem aí nos comentários. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou e até a próxima. Tchau, tchau! Bom, acabou, pessoal!